Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais uma análise fundamentalista aqui no canal. Hoje nós vamos mergulhar fundo no setor imobiliário dos Estados Unidos. Não vamos falar de uma empresa qualquer, mas sim do elefante na sala. Estamos falando da D.R. Horton, ticker DHI, a maior construtora residencial da América por volume desde 2002. Se você está olhando para o mercado americano, sabe que a habitação é um tema central. Taxas de juros, falta de estoque, mudança demográfica, tudo converge aqui. Neste vídeo de hoje, vamos dissecar a tese de investimento da D.R. Horton. Vamos entender como eles ganham dinheiro, qual a estratégia por trás da marca Express Homes, por que o balanço deles é uma fortaleza e, claro, vamos colocar na balança os argumentos dos touros, otimistas, e dos ursos, pessimistas. Importante. Vamos falar da qualidade do negócio e se a empresa está preparada para sobreviver e crescer nos próximos ciclos. Fique até o fim, porque a estratégia de gestão de terrenos dessa empresa mudou o jogo e você precisa entender isso. Vamos lá? O modelo de negócios e estratégia. Muito mais que tijolos. Vamos começar entendendo o que a D.R. Horton faz de diferente. Eles não constroem apenas casas, eles constroem para todos os perfis, mas com uma inteligência de mercado muito afiada. A empresa possui uma presença geográfica massiva e uma oferta de terrenos invejável. Eles dividem seus produtos em 4 marcas principais. 1. Express Homes, focada no comprador de entrada entry-level. 2. D.R. Horton Tradition, para quem está trocando de casa, Move Up. 3. Emerald, o segmento de luxo. 4. Freedom, focada em adultos ativos, aposentados ou empty nesters. O pulo do gato, acessibilidade. Aqui está o ponto crucial da tese. A D.R. Horton percebeu lá em 2014 que existia um vácuo enorme. O jovem americano, o millennial, queria comprar a primeira casa, mas não tinha orçamento. Foi aí que eles lançaram a Express Homes. Essa aposta na acessibilidade se provou vencedora. Hoje, mais de 50% das casas entregues pela empresa têm preços iguais ou inferiores a $350 mil. Em um cenário de juros altos e inflação, ter um produto que cabe no bolso da classe média americana é uma vantagem defensiva gigantesca. A tese aqui é clara. Escala. Eles usam o tamanho para diluir custos e oferecer um preço que construtoras locais menores simplesmente não conseguem acompanhar. O cenário macroeconômico e perspectivas, 2026-2029. Agora, vamos olhar para o cenário macro, onde a D.R. Horton está navegando. O curto prazo exige cautela. Para 2026, a previsão é de uma queda de cerca de 1% no total de construções iniciadas, com o segmento unifamiliar caindo uns 5%. Por que isso? Temos uma tempestade perfeita de curto prazo. 1. Incertezas sobre política comercial global dos Estados Unidos. 2. Estoque de casas novas não vendidas acima da média. 3. Uma temporada de vendas na primavera de 2025 que foi decepcionante. As construtoras, incluindo a DHI, estão pisando no freio para limpar esse estoque. Mas não se enganem, o jogo aqui é de longo prazo. A luz no fim do túnel, juros e demografia. A Morningstar projeta que a taxa de hipoteca fixa de 30 anos, a mais comum nos Estados Unidos, vai cair. A previsão é chegar a 5,9% em 2026 e 5% em 2028. Investidor, anote isso. Juros mais baixos, demanda reprimida sendo liberada. A perspectiva de longo prazo é otimista, bullish. Existe um déficit habitacional crônico nos Estados Unidos. Projetamos que as construções iniciadas ultrapassarão 1,5 milhão de unidades anuais até 2029. A D.R. Horton, com seu balanço sólido e preços acessíveis, está posicionada não apenas para sobreviver a esse inverno de 2025, mas para roubar market share, participação de mercado, quando a primavera econômica chegar. Vantagem econômica e gestão de terrenos.
Asset Light. Muitos me perguntam: a D.R. Horton tem um fosso econômico? A resposta curta, segundo analistas fundamentalistas, é: não. Ela não possui uma vantagem competitiva sustentável tradicional. Calma, eu explico. O setor é brutal, é cíclico, capital intensivo e a competição é feroz. São quase 20 construtoras listadas em bolsa, fora as milhares de privadas. Barreiras de entrada existem, mas replicar estratégias de sucesso não é difícil. Mas a escala e a eficiência importam. Embora não seja uma vantagem competitiva no estilo Warren Buffett, a escala da DHI gera eficiências de custo. Mas o grande diferencial moderno é a estratégia de terrenos. Antigamente, a construtora comprava o terreno e ficava com esse ativo e risco no balanço. Se o mercado caísse, ela quebrava. A D.R. Horton migrou para um modelo Asset Light, leve em ativos, similar ao que a construtora NVR faz. Como funciona? Eles usam contratos de opção de compra de terrenos. Eles pagam um prêmio pelo direito de comprar o terreno no futuro, mas não a obrigação. Em 2019, 48% dos lotes eram via opções. Em 2024, esse número subiu para estimados 69% no setor. Na D.R. Horton, fim de 2025, 75% dos lotes são controlados via opções e apenas 25% são próprios. Isso aumenta o retorno sobre o capital investido, ROIC, e protege o caixa da empresa. Se o mercado imobiliário colapsar, eles perdem apenas o prêmio da opção. Não ficam presos com bilhões em terrenos desvalorizados. Bulls vs Bears, o debate do mercado. Como todo bom investimento, existem dois lados da moeda. Vamos analisar o que dizem os otimistas, touros, e os pessimistas, ursos. O que dizem os touros? Tese de alta. 1. Suboferta. Crônica. Os Estados Unidos não construíram casas suficientes na última década. Esse desequilíbrio leva anos para ser corrigido, dando poder de preço às construtoras. 2. Demografia favorável. Os millennials estão na idade de formar família. A marca Express da DHI é perfeita para capturar essa demanda massiva. 3. Diversificação. A relação com a Forestar, incorporadora, e o crescimento do negócio de aluguel, Single Family Rental, são avenidas de crescimento futuro. O que dizem os ursos? Tese de baixa. 1. Acessibilidade em crise. Preços altos mais juros altos podem travar o mercado por mais tempo do que o esperado. 2. Dívida estudantil. O jovem americano está endividado, o que limita sua capacidade de comprar a primeira casa, mesmo sendo uma Express Home. 3. Custo de mão de obra. Falta gente para trabalhar na construção civil. Se mantiver políticas de imigração restritivas, o custo de mão de obra vai explodir, esmagando as margens da empresa. Solidez financeira e alocação de capital. Lembra da crise de 2008? Muitas construtoras quebraram. A D.R. Horton aprendeu a lição. Hoje, o balanço patrimonial deles é uma fortaleza. Liquidez total, 6,6 bilhões de dólares, sendo 3 bilhões de dólares em caixa livre. Alavancagem. Relação dívida sobre capital conservadora de 19,8%. Vencimentos. Dívida bem escalonada até 2035. Essa solidez permite que eles continuem operando e ganhando mercado mesmo se a economia azedar. E o retorno ao acionista. A D.R. Horton tem uma alocação de capital exemplar. Dividendos. Pagam consistentemente desde 1997. Sim, pagaram até durante a crise do subprime. Recompras de ações, buybacks. Entre 2017 e 2025, gastaram mais de 10 bilhões de dólares recomprando ações, reduzindo a quantidade de papéis em circulação em 17%. Isso aumenta a sua participação na empresa sem você colocar um centavo a mais. Mudança na gestão. Vale notar uma mudança importante. O fundador Donald R. Horton faleceu em maio de 2024. Hoje, Paul Romanowski é o CEO. A transição parece ter sido suave, mantendo a cultura da empresa, com a família Horton ainda detendo cerca de 9% das ações. Riscos.
ESG e fatores de incertezas. Para fechar nossa análise, precisamos ser honestos sobre os riscos. A Morningstar classifica a DHI com alta incerteza. Por quê? Simples. O mercado imobiliário é sensível. Uma recessão pode derrubar as vendas rapidamente. Além disso, a DHI constrói casas para estoque. Se a demanda sumir de repente, eles podem ter que fazer baixas contábeis, como fizeram em 2008. Embora hoje o risco seja menor devido às opções de terrenos. Fatores ESG e políticos. 1. Capital humano. A escassez de mão de obra qualificada é um problema real. 2. Imigração e tarifas. Incertezas políticas, deportações ou tarifas sobre materiais importados podem aumentar custos. Porém, estima-se que importados sejam menos de 10% do custo de uma casa, e a cadeia de suprimentos deve absorver parte disso. 3. Meio ambiente. A construção consome muita energia, mas a DHI tem potencial para liderar em eficiência energética. Casas com certificação Energy Star, painéis solares, etc. Conclusão e veredito. Então, qual é o veredito sobre a DR Horton? Estamos olhando para a líder indiscutível do setor, com o balanço mais forte e uma estratégia de produtos perfeitamente alinhada com a necessidade de moradia acessível nos Estados Unidos. Embora o curto prazo, 2025-26, possa ser turbulento e exigir descontos nos preços para manter as vendas, a visão de longo prazo para a habitação americana é robusta. A DR Horton transformou seu modelo de negócios para ser menos intensiva em capital, mais opções, menos terrenos próprios e continua retornando muito valor ao acionista via dividendos e recompras. Para o investidor que busca exposição ao setor imobiliário americano, sem a dor de cabeça de administrar um imóvel físico e quer uma empresa que provou conseguir navegar as piores tempestades, a DHI é um nome obrigatório na lista de observação. Watchlist. Pergunta para você. Você acha que o déficit de moradias nos Estados Unidos vai sustentar o crescimento da DHI? Ou acredita que os juros altos vão quebrar o mercado novamente? Deixe sua opinião nos comentários. Se esse vídeo te ajudou a entender essa tese, deixe o like e se inscreva. Até a próxima análise.